Passo como é hábito aos domingos para falar de ciência. Miguel, muito bom dia. Bom dia, Jorge. E começamos com um serviço de entregas a buracos negros. Quem diria, uma espécie de FedEx cósmico para esta primeira história, que tem a contribuição de dois telescópios espaciais absolutamente notáveis. O Chandra, raio-x, a segunda energia mais poderosa do universo, e o Hubble, que nos dá o mundo no visível, mas também no infravermelho. E foi aqui a parte do infravermelho que foi fundamental nestas imagens que nós vamos ver e que nos leva até cerca de 54 milhões de anos-luz de distância para encontrarmos esta paisagem. Repara que isto quase parece uma pintura artística. E há ali arte também. Mas há ali muito também de gravidade, de danças galácticas e de buracos negros. Ora, então o que é que nos conta esta história? Conta-nos que estamos no enxame de galáxias da Virgem. O que nós vamos ver, as imagens que vamos ver a seguir, são imagens do telescópio espacial Chandra a azul e a infravermelho, as imagens a vermelho do Hubble. E vamos estar com especial atenção para dois elementos. Em primeiro lugar, nós vamos ver um objeto, quase parece um pequeno charuto avermelhado, e também vamos ver uma fonte de raio-x. Se é fonte de raio-x, quer dizer que algo energético está a acontecer em tudo isto. Ora então, esta viagem que nós estamos a fazer em zoom leva-nos então a esta galáxia, que está no enxame de galáxias, e aquele elemento vermelho que nós vamos ver, os astrónomos deram-lhe o nome de Niculi. Niculi. Isto é uma homenagem ao período festivo da Tulini, do tribo Sumi da Índia. E o que é esse objeto avermelhado? É muito interessante. Nós vamos ver aquilo que é uma espécie de um enxame de estrelas compacto, não apenas de estrelas, também teremos ali, provavelmente, são estas imagens que estamos a ver, provavelmente também teremos ali buracos negros de massa estelar, ou seja, buracos negros aparentemente pequeninos, e, dizem os astrónomos, aquilo que nós estávamos a ver é a relíquia do centro de uma galáxia pequenina que foi comida pela maior. Esta é a NGC 4424. Ora, e aquela fonte de raio-x pontual que nós vimos, energética? Bom, o que é que habita no centro das grandes galáxias? Um buraco negro também supermaciço. Nós temos um no centro da nossa galáxia, com cerca de 4,5 milhões de vezes a massa do Sol, e nesta galáxia maior também, nós encontramos um buraco negro que terá cerca de 60 a 100 mil vezes a massa do Sol. Dizem os astrónomos, e é aqui que entra o serviço de entregas, que aquele ponto avermelhado, aquele núcleo, aquela relíquia do núcleo de uma galáxia, está a ser comido gentilmente pelo buraco negro supermaciço que reside na galáxia maior. É mais ou menos este movimento que nós estamos a ver, e aquele enxame de estrelas, o Niculi, também tem outros buracos negros. O que é que vai acontecer? Isto nós estamos a ver, os buracos negros vão andar a girar um à volta do outro, numa dança, até que se vão juntar para formar um buraco negro maior. E, portanto, nós estamos a ver uma refeição gigantesca, um serviço de entregas, uma antiga galáxia pequena que está a ser, o seu núcleo, a ser comido pelo buraco negro maciço da galáxia maior. E os telespectadores que estão lá em casa poderão estar a perguntar porquê é que isto é importante, este tipo de observações, este tipo de estudos. Bom, porque a colisão de estrelas é um dos elementos fundamentais e perfeitamente corriqueiros na vida das galáxias. A nossa galáxia também comeu galáxias mais pequenininhas. Aliás, nós estamos aqui, de acordo com alguns estudos, porque há cerca de 4,6 mil milhões de anos, a galáxia pequenina de Sagitário andou a ser comida pela nossa própria galáxia. E se agita as bolsas das nuvens de poeira que existem nas galáxias para criar novas estrelas. O nosso Sol foi criado precisamente pela essa agitação de galáxias mais pequenas. Portanto, olhar para estes eventos é olhar também para uma dinâmica própria das galáxias, em que nascem novas estrelas, em que pode dar origem a novos planetas. E sabe-se lá que mais. Ora, o segundo tema, Miguel, tem a ver com agricultura, mas estamos aqui a falar de uma agricultura espacial para resolver problemas na Terra. E há aqui também uma nova maneira de obter oxigênio em Marte. É verdade. Vamos então começar pela agricultura. Sabes que as Nações Unidas preveem que a Terra, daqui, provavelmente até ao ano 2050, vai ter que arranjar alimento para mais 2,3 mil milhões de pessoas, que é essa população que nós vamos atingir a mais do que aquela que nós temos neste momento. Como podes imaginar, um cenário de alterações climáticas que é factual, à prova de qualquer teoria de conspiração. É uma preocupação muito grande perceber como é que a agricultura vai evoluir com estas mudanças do próprio ambiente. Ora,
Então é preciso produzir mais em zonas cada vez mais pequenas, provavelmente nas zonas urbanas, porque as populações tendem a ir mais para as grandes cidades e com muito menos água. Onde é que tu encontras esses requisitos muito exigentes? Num espaço. A exploração espacial obriga a que seja feita uma revolução também na agricultura. Aliás, em imagens que nós vamos ver, na própria Estação Espacial Internacional, são muitas as investigações feitas na área da agricultura. Estas imagens que nós estamos a ver correspondem a empresas que já existem e que trabalham naquilo que se chama agricultura de ambiente controlado. Que os nossos telespectadores, se calhar, não sabem, é uma indústria que atualmente tem 2,9 mil milhões de dólares de faturação, que até 2025 pode chegar aos 7,3 mil milhões de dólares. E, Jorge, a base desta revolução agrícola está na tecnologia espacial. Muito da investigação da NASA e da Agência Espacial Europeia. Vamos dar números a este tipo de agricultura e esta revolução que começa também no espaço. Olha, utiliza cerca de menos de 1% da água necessária na agricultura tradicional. São empresas que constroem estas hortas verticais que colocam, por exemplo, em restaurantes, em armazéns, em ambiente controlado, com luz controlada, para evitar também a flutuação da luz solar, com vários tipos de luzes, com sensores que analisam, segundo a segundo, a evolução de vários produtos. E mais, quando olhamos para estas empresas e para este tipo de hortas, Jorge, mas quintas deste tipo, com 1 hectare, produzem tanto como hortas com mais de 250 hectares de agricultura tradicional. E, portanto, logo encontras aí nesses números uma revolução que é feita. Mas há mais. Por exemplo, são várias as espécies que são utilizadas já neste tipo de agricultura, neste tipo de hortas. Produção, por exemplo, de batatas, de amendoins, de batata doce e tem também outro número muito interessante para te dar. Sabes que a produção recorde de batatas em meio hectare é de aproximadamente 40 toneladas em meio hectare. Com este tipo de agricultura, à custa destas técnicas que vieram da exploração espacial, Jorge, consegue-se produzir cerca de 79 toneladas a cada meio hectare. E permite mais colheitas, várias vezes ao ano, e, portanto, é uma revolução autêntica na agricultura à custa da tecnologia, da investigação feita no espaço. Isto pode parecer estranho nós darmos um salto até Marte. Mas não é, porque estamos a falar também de uma inovação tecnológica que provavelmente terá aplicações na própria humanidade. Nós sabemos que no rover Perseverance está lá uma espécie de uma máquina do tamanho de uma pequena bateria que já deu provas de que conseguiu chupar um bocadinho do dióxido de carbono de Marte e convertê-lo em oxigénio para que futuramente os astronautas possam respirar diretamente através da atmosfera de Marte. E já conseguiu conseguiu converter esse dióxido de carbono para 10 minutos de oxigênio respirável. É uma máquina prodigiosa. Mas agora vamos falar porque é que envolve aqui o Instituto Superior Técnico. Porque Vasco Guerra, como nós vamos ver daqui um bocado, Vasco Guerra é o líder de uma investigação, com uma equipa internacional, que propõe um método. Mas é este cavalheiro que estamos a ver que propõe um método diferente para podermos separar o dióxido de carbono de um lado, oxigênio para o outro, para em futuras máquinas que poderão fazer este exercício em Marte. Ele propõe plasma. O MOXIE, que é o que está no Perseverance, utiliza elétrodos, precisa de aquecer muito o ar, de criar grande pressão para poder fazer essa operação. O que propõe este investigador é utilizar plasma, não precisa de aquecer daquela maneira e ainda por cima em Marte tem a pressão atmosférica perfeita para executar este tipo de operações à custa de plasma. E, de acordo com este investigador, é possível nós termos uma maior quantidade de oxigênio em menos tempo, utilizando menos energia. Por que razão é que provavelmente isto também tem implicações aqui na Terra? Porque este tipo de tecnologia pode ser preciosa para utilizar também aqui na Terra, noutros gases, para fazer fertilizante, para poder ajudar noutro tipo de contextos. E, como podes imaginar, obviamente damos aqui os parabéns a um investigador português que está na linha da frente para fazer este tipo de investigações. Sem dúvida. E para terminarmos com a imagem da semana, temos a ascensão espacial dos cartoons. E vais falar-nos da ovelha Choné, não é? Que está a caminho da Lua. Snoopy, Lego e a ovelha Choné. É verdade. Nós, na próxima semana, vamos dar destaque para o lançamento do Space Launch System e da Orion no dia 29, e que é o grande foguetão da NASA que promete regressar à Lua. E vai levar este cavalheiro, Jorge.
É o Snoopy, é verdade. O Snoopy já tem uma relação de longa data com a própria NASA. E este Snoopy, repara que ele está vestido num fato espacial, é exatamente o mesmo as fibras dos fatos espaciais dos futuros astronautas e, para além, obviamente, da questão do marketing, vai ser utilizado para testar o ambiente de microgravidade precisamente nesta viagem Terra-Lua que vai fazer o Space Launch System. Depois, quem é que também vai nesta viagem? Lego. 4 minifiguras da Lego que também vão participar nesta viagem e também é para celebrar uma ligação também muito antiga entre a NASA e a Lego. Porquê? Porque estes rapazes que nós estamos a ver, e raparigas, participam em séries educativas que a Lego e a NASA têm e tentam promover e ajudar a trazer mais jovens para a ciência e tecnologia. Ora, o Space Launch System e a Orion é também um projeto da Agência Espacial Europeia. E, obviamente, que a Agência Espacial Europeia também tinha que participar neste tipo de, enfim, astronautas espaciais. E então quem é que vai enviar, como tu disseste muito bem? A ovelha Choné. Também vai ser a participação da ESA. E olha que eu achei muita piada às declarações do diretor da ESA, o David Parker, que diz o seguinte: embora seja um pequeno passo para um humano, é um salto gigantesco para uma ovelha. É verdade. E esperemos que então que a viagem corra bem. Miguel, boa semana. Obrigado, igualmente.